Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Aquele momento que, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não sabe como virar membro, vire. Enfim, apoie o jornalismo independente progressista, porque o Lula também apoia de alguma maneira. É isso, o editorial de hoje é sobre isso. O Lula escolheu para a primeira entrevista do ano de 2022, ano em que acontecerá as eleições para presidente da República, talvez mais importante da história da República do Brasil, desde que o Brasil é república, desde que existem eleições, né? Porque se porventura acontecer uma tragédia e o Bolsonaro conseguir um novo mandato, nós estaremos talvez fadados a viver mais 15, 20 anos de trevas, como aconteceu na ditadura militar. Essa eleição é desrespeito a isso, porque o Bolsonaro conseguirá escolher mais 4, 5 ministros do Supremo, porque ele terá todas as condições para domesticar completamente o meio político, já que tem o orçamento secreto, porque ele conseguirá intervir mais no judiciário, na Receita Federal, na Polícia Federal, porque ele terá o controle do país como nunca nenhum governante teve desde a ditadura militar. Só que com a diferença, pelas urnas. Na ditadura não era pelas urnas. Ou seja, com o mandato popular entregue pelo povo. Então, esse ano de 2022 é o ano mais importante das histórias das nossas vidas na luta contra a barbárie e o fascismo. E se existe uma esperança, como diz o Frei Beto, se existe uma o que existe é uma luz, um Luiz, aliás, no fim do túnel. Esse Luiz, amanhã, às 10h30, prestem atenção, 10h30, a gente deve começar aqui mais cedo, provavelmente o Plínio vai entrar 10h15, eu vou vir com ele para o esquenta, a gente vai esquentar até entrar ao vivo a entrevista, vamos ficar batendo papo com vocês, conversando sobre conjuntura, e na hora que entrar a entrevista, nós saímos de cena e o Ivan Longo estará representando a Fórum nessa entrevista com Lula. Entrevista que, a meu ver, é uma entrevista histórica, tão histórica quanto a que Lula deu em 2010, quando o presidente da República tinha acabado de eleger para seu sucessor a presidenta, então, que seria a presidenta, sua ministra ainda, Dilma Rousseff. Ele convoca, eu, numa conversa com a assessoria do Lula à época, junto com o meu amigo Altamiro Borges, conseguimos costurar que ele recebesse um grupo de blogueiras e blogueiros para poder construir um marco histórico, porque um presidente da República do Brasil, e talvez da América Latina, e talvez até dos Estados Unidos, acho que não, nenhum presidente tinha dado uma entrevista para um grupo de blogueiros. A internet meio que estava surgindo como um espaço, né? Uma seara pública do jornalismo. E o Lula falou com aqueles blogueiros, aquele momento foi histórico, alguns deles já não estão mais aqui, por exemplo, como o que fazia o Cloaca, alguns fizeram à distância, como a minha amiga querida Maria Fro, que não conseguiu ir no dia. Outras blogueiras que estavam marcadas acabaram tendo problema, como a Ivana Bentes, na época. Mas somos lá, eu, Miro, enfim, Rodrigo Viana, tanta gente, Pierre Lucena, jornalistas de outros estados. E essa de amanhã já não será tão inédita. Mas é mais o mesmo. Não. Acontece que tem uma série de temas que não são tocados pela mídia tradicional e que amanhã a mídia independente progressista poderá tocar com Lula. Né? Poderá tocar, poderá conversar e tentar verificar quais são as bases, por exemplo, dessas conversas que Lula está tendo com Alckmin. Como é que ele chegou a perguntar? Por exemplo, se eu fosse lá, presidente,
O senhor chegou a perguntar para o Alckmin o que ele acha da questão das refinarias da Petrobras? O senhor chegou a perguntar para o Alckmin sobre reforma trabalhista, como é que vai ser isso? Ou o senhor, no acordo está explícito que quem manda é o senhor que vai ser o presidente, e que o vice-presidente pode auxiliá-lo dentro de um programa que será definido pelo senhor? Como é que é o escopo desse acordo? O que está por trás disso? Quer dizer, tem que perguntar isso. A mídia tradicional vai fazer fofoca. A gente vai falar de programa. Nós não queremos saber se eles brigaram no passado. Isso é bobagem. Ou você, Lula, você e o Alckmin, vocês disputaram a eleição em 2006 e brigaram. Bicho, isso é da política. A gente quer saber olhar para o futuro. O que vai ser esse programa do governo de 2023 a 2026? O Lula, que Lula que vem aí? Que tipo de... tem tema proibido. Que eu quero saber da democratização da comunicação, Lula. Eu quero saber se vai ter uma lei de meios, como teve na Argentina, para regulamentar essa coisa absurda. Inclusive, daqui a pouco vai estar o Sérgio Amadeu aqui, né, nosso grande professor, maior especialista na internet desse país, vai estar aqui, e a gente quer saber do Lula o seguinte: qual é o debate que a gente vai fazer com as plataformas? Vamos deixar as plataformas aqui sambando na nossa cara, escolhendo o que elas bem entendem do que elas determinam que seja, por exemplo, liberdade de imprensa e liberdade de expressão, escolhendo quem pode ou não falar, que termos pode ou não usar, a depender do termo que você usa, a live não rola. Por exemplo, você coloca Cuba, ninguém vê. Coloca China, ninguém assiste. Por que ninguém assiste? Ninguém tem interesse? Ou será que o algoritmo determina com essas palavras? Não, então vamos ter que conversar. Essa entrevista com Lula é importantíssima, né? E ela é importantíssima simbolicamente, porque o Lulão escolheu falar para a mídia progressista nesse primeiro momento do ano da sua relação com a imprensa, né? O que significa? Pô, os amiguinhos do Lula. Não, ele significa o seguinte: eu vou falar com todo mundo. Eu não espero dessa mídia, né, que ela fique me lambendo, mas eu sei que na hora em que o Brasil viveu o seu maior lawfare da sua história política, que foi a condenação e a prisão de Lula, né, por 580 dias na Polícia Federal do Paraná, esta mídia tradicional que hoje se arvora, né, ou seja, equilibrada, uma mídia que faz de conta que não tem posição, ela sequer queria entrevistar o Lula. Sequer se candidatou para entrevistar. Tem um ou outro veículo que fez isso, os outros nem queriam saber, né? Não queriam ouvir, não queriam que ele falasse. Achavam correto que ele fosse bloqueado pelo Moro e seus algozes para não ter interlocução e poder ajudar, por exemplo, a eleição do Haddad. Será que se o Lula tivesse falado antes da eleição, ele só foi poder falar depois, o Bolsonaro teria ganho com tanta facilidade? O Lula, quando saiu da cadeia e depois que teve o processo arquivado pelo Fachin, ele deu uma entrevista coletiva, o Ivan, inclusive, foi quem fez a primeira pergunta lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Foi o Ivan que abriu aquela entrevista, que vai estar amanhã com Lula. Ele fez uma fala de 2, 3 horas, e nas pesquisas que a gente fazia na época da Fórum, ele tinha 16% de intenção de voto. Na seguinte, ele pulou para 35%. 35%. Uma coisa, para mim, inimaginável. Quando eu peguei aquele resultado da pesquisa, eu falei, tá errado. Aí começaram a sair outras pesquisas mostrando que a pesquisa nossa estava certa. Imagine se esse cara pudesse ter falado na eleição de 2018. Querem silenciá-lo e não vão enquanto existir mídia independente progressista
nesse país. Nós somos pequenos, mas nós somos chatos. Era isso que tínhamos para hoje. Amanhã, 10 horas, 10h15 no máximo. Vamos tentar entrar até às 10, de repente. Começa aqui o esquenta para a entrevista do Lula às 10h30. Beijos, beijos, beijos.